Existe uma combinação de cores perfeitas, ou seja, a paleta de cores elegante para você fazer combinações incríveis com os seus looks, do mais básico ao mais sofisticado. E eu separei 18 looks que eu fiz aqui no meu dia a dia para o trabalho e eu tenho certeza que você vai amar as combinações e todas elas são com cores nobres, diferenciadas e elegantes. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Michele Castro, vocês me encontram lá no @MicheleCastroSP, trazendo muitas dicas de comunicação, imagem, conexão com a sua vida espiritual e, é claro, o resgate da sua identidade. E tudo começa pela forma como você se veste. É assim que você se enxerga, é assim que o mundo enxerga você. E é por isso que eu estou trazendo sempre dicas aqui no canal para que você possa, então, colocar em prática o que já existe aí no seu guarda-roupa. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e encaminha para outras mulheres. E hoje é aquele vídeo maravilhoso que vocês amam. Eu trouxe 18 combinações de looks dia a dia para o trabalho, para você, mulher, não importa a sua idade. São looks incríveis e o foco aqui é mostrar para vocês que todas as cores que eu trouxe aqui são combinações com cores nobres, ou seja, aquele tom elegante que transmite autoridade e que você pode fazer combinações muito diferenciadas com as cores clássicas, mas que tem esse diferencial que eu vou trazer na prática nas combinações dos looks. São 18 looks para você já se inspirar a fazer aquele print no final de todas as combinações aqui. Então aproveita para curtir já e também compartilhar com outras mulheres. Eu já quero logo mostrar esses looks. E eu já quero começar com a primeira combinação com a cor Marsala. Já falei aqui para vocês sobre essa cor elegante e sofisticada e eu quero trazer o meu primeiro look, que eu estou usando essa combinação que valoriza o tom de Marsala. Uma calça modelo alfaiataria, que ela tem essa perna mais larga, ou seja, a modelagem pantalona. Ela tem umas listras bem fininhas, mas pode ser uma calça off-white, totalmente lisa. E aqui eu coloquei essa blusa, que ela é um estilo de camisa, com essa manga levemente bufante na cor Marsala e o sapato na cor off-white e o destaque também para bolsa, que eu tenho essa bolsa Marsala, mas se você não tem uma cor como essa de bolsa, pode usar a cor off-white, uma cor marrom, uma cor nude. Aqui o ponto de cor é Marsala. Marsala é uma cor chique, elegante, transmite muita autoridade e sofisticação. Mas olha só outra combinação com a cor Marsala. Eu tenho esse conjunto que na verdade ele não é um conjunto. Eu comprei em uma loja essa calça e o blazer em outra marca, então não é um conjunto, mas as cores se complementam aqui e parece ser um conjunto. De novo, a calça com essa perna mais larga, pantalona, na cor Marsala, e aqui eu coloquei então a camisa nesse tom de off-white, um tom de champanhe, super bonita essa camisa. O sapato de novo, combinando com a cor da camisa, que isso também faz um efeito de alongar, você usar a mesma cor da camisa do seu sapato. E joguei esse blazer na cor Marsala, que ficou belíssimo com a bolsa off-white. Olha como enriquece demais. Essa realmente é uma cor universal sofisticada, mas não parou por aí com relação a Marsala. Olha a minha próxima combinação trazendo para vocês agora essa saia preta, aquele clássico preto que nós amamos, a saia midi, que ela tem esse fechamento envelope e as cores que se complementam com Marsala. Você fazia a combinação com rosa, que fica incrível. E foi o que eu fiz, usei essa camisa, que ela é num tecido acetinado, rosa, mais um tom clarinho de rosa. E é claro que valorizei com a bolsa Marsala. Então a combinação de rosé com Marsala fica incrível, leve, sofisticado e muito elegante. E você que ama aquele pretinho básico, olha essa próxima combinação mantendo Marsala. Mas eu estou usando agora sim um conjunto que ele até parece um macacão, mas é uma calça de alfaiataria em listras, ou seja, aquela risca de giz com essa blusa que é uma regata. Como tá frio, eu coloquei uma blusa por baixo, que ela é essa blusa de tule preta, totalmente transparente, que já dá um toque muito sofisticado, com o cinto marcando e definindo a silhueta, o sapato, aquele modelo slim back, que também deixa muito sofisticado esse modelo, e coloquei agora o ponto de cor na minha bolsa Marsala, ou seja, vocês viram que eu mudei a cor vermelha. Você que tem uma bolsa vermelha, claro que pode usar e fica super bonito, mas a dica aqui no vídeo de hoje são cores nobres, cores que vão transmitir muita elegância e autoridade na sua imagem, e por isso a cor Marsala. Então eu tô usando a minha bolsa como ponto de cor, mas a cor Marsala e o detalhe todo em preto no meu look, o que valoriza demais.
E por falar em ponto de cor, então olha a combinação que vai favorecer para você multiplicar os seus looks, que é montar uma base totalmente off-white e variar na cor do seu blazer. E aqui eu tô mostrando para vocês a minha calça, que ela é em linho, com uma blusa neutra nessa cor bege também, que vai fazer uma combinação harmoniosa com o tom de areia da minha calça, sapato off-white, e aqui eu vou colocar o blazer. E esse blazer, ele é um tom de rosa, mas ele até tá aparecendo no vídeo que parece ser um vermelho, mas ele é um rosa muito mais vibrante. Por isso, a combinação com um tom básico por baixo, com essa base totalmente off-white, vai quebrar um pouco esse vermelho, esse tom de rosa super chamativo e vibrante. Então é importante você fazer um equilíbrio de combinação com o off-white. Imagina esse blazer com um look totalmente preto, fica muita diferença. É realmente duas cores marcantes, então para quebrar um pouco esse vibrante do vermelho, do tom de pink do meu blazer, eu coloquei um tom de off-white, e essa dica para você fazer aquela combinação equilibrada e também elegante. Mas olha só o nosso próximo look. Eu resolvi aqui trazer para vocês essa combinação em tons de verde, começando por esse conjunto também de alfaiataria. Esse era um dia em que o Brasil estava jogando, então eu queria fazer aquela combinação mais elegante no ambiente de trabalho. E o verde oliva, prestem atenção, porque essa cor é chique demais. E eu coloquei, olha a blusa que eu estou usando, é uma regata linda, ela tem esse detalhe na gola de laço que fica super bonita, mas é um amarelo super vibrante. De novo, assim como eu fiz no look anterior, eu tô usando uma combinação, um tom que ele é mais equilibrado, ele é sofisticado, que é o caso do verde oliva, que ele realmente traz esse equilíbrio, e por isso ele amenizou esse vibrante do amarelo da minha blusa. E tô usando aqui um sapato terracota, um sapato marrom com a bolsa marrom, então ficou super bonito, equilibrou e trouxe essa elegância no meu visual. Mas olha só o próximo look usando verde. Aqui eu trouxe a combinação com a calça off-white, que é aquela calça que eu usei lá no primeiro look, com listras, e ela tem essa perna pantalona, isso já transmite elegância no andar, fica super bonito. E tô usando essa blusa manga longa, de novo na cor verde, esse verde oliva, um verde quase verde bandeira, ele também é um pouquinho um tom mais forte que o verde oliva, mas totalmente off-white os demais detalhes na calça, no sapato, na bolsa, para fazer o ponto de cor leve, elegante, sofisticado na blusa com esse verde que ficou belíssimo. E mantendo a combinação com verde, então olha a próxima combinação que eu usei, totalmente um look monocromático em verde. Aqui eu tô usando a minha calça lá do meu conjunto de alfaiataria verde oliva, e dessa vez eu estou usando apenas a camisa verde oliva que eu também tenho, e ela é totalmente fechada, tem um detalhe na gola que já transmite um acessório super bonito. E aqui fazendo essa combinação que fica muito chique do verde oliva com um marrom, com um tom de camel, fica belíssimo. Por isso eu tô usando o sapato e também o cinto na cor marrom para fazer essa combinação, esse contraste com o verde que fica incrível. É uma combinação elegante, transmite muita sofisticação por você estar usando totalmente monocromático, é leve e fica incrível de você apostar. Mas olha só a nossa próxima combinação. Eu resolvi fazer a combinação também para um jogo do Brasil em jeans. Era uma sexta-feira, acredito que era sexta-feira, e eu usei uma combinação em jeans com a calça, esse modelo flare na calça mais escura, e olha, ambiente de trabalho, calça jeans, usar um tom escuro fica sempre muito elegante, não tem erro. Por isso que eu fiz essa combinação da calça jeans com essa blusa amarela, e vocês podem observar aqui o tom da minha blusa, que é uma regata, é um tom amarelo pastel, que também transmite muita elegância. Vocês viram o contraste de novo, como é importante equilibrar? Eu tô usando o conjunto com um jeans azul mais escuro, mais forte, mas a blusa com um tom pastel leve, ou seja, fazendo esse equilíbrio, e que fica uma combinação incrível. E de novo, o marrom com esse tom pastel e o tom mais escuro do meu jeans fica perfeito, por isso que eu tô usando o cinto, o sapato e a bolsa em tom de marrom, que ficou maravilhoso, ainda mais com esse blazer também em jeans, fazendo uma combinação incrível. Mas eu tenho uma próxima combinação que fica maravilhosa aqui para vocês, com tons escuros. Para quem ama preto, eu quero trazer aqui a combinação que fica maravilhosa, preto com cinza, e é isso que eu fiz na minha combinação. Aqui eu tô usando esse conjunto, que
ele tem uma estampa que parece um tweed, tem um efeito de tweed e fica totalmente cinza. É uma regata e eu coloquei a calça também no mesmo tecido e parece que eu tô usando um macacão, mas aqui eu coloquei todas as extremidades em preto, ou seja, a blusa por baixo é em tule preto, transparente, que transmite muita sofisticação, acessórios, como é o caso do cinto, o colar e também o sapato e a bolsa em preto e verniz, inclusive o meu cinto também em verniz. Então ficou uma combinação muito elegante e sofisticada. Cinza e preto transmite elegância, transmite suavidade, porque não é totalmente preto, o cinza equilibra com o preto, que é sempre muito chamativo e vibrante, e fica incrível de você fazer essa combinação. Pode apostar. E teve uma outra combinação que eu amei fazer e eu acho que você vai gostar, que é o preto com marrom. Então, olha só essa combinação. Eu fiz aqui com a minha calça de alfaiataria preta e lembre que eu usei verniz aqui no look anterior. Eu fiz a mesma coisa usando com essa camisa marrom. Eu ia falar preta, mas é uma camisa marrom, que ela tem detalhes em preto no punho da minha camisa, que transmite muita elegância também. Esse tom de marrom chocolate fica perfeita você usar com preto. E olha os detalhes do cinto, o sapato e a bolsa em verniz, trouxe esse toque muito mais sofisticado do meu look, mas essa é uma combinação incrível. Pode apostar no marrom com preto, que fica lindo, fica chique, elegante e muito sofisticado. E não para por aí com relação ao marrom. Olha essa combinação belíssima que eu fiz usando essa saia marrom, que ela tem esse modelo mais midi, cintura alta, é linda, e eu coloquei essa blusa que também tem um efeito tweed, ela tem uma manguinha mais alongada, uma gola também levemente longa aqui no pescoço, fica super bonita, também com tom de marrom nessa blusa, e por isso eu coloquei tudo em tons terrosos aqui, em tons de marrom no meu look. O cinto marrom, coloquei um colar só com pontinho verde para dar uma equilibrada, tirar um pouco do marrom, o sapato marrom, e aqui eu coloquei a bolsa off-white e o blazer mais curtinho, esse blazer cropped também em um tom de bege. Olha como ficou uma cor harmoniosa no meu look. Tudo que você usa com marrom, terracota, caramelo, vai ficar uma combinação incrível, sofisticada e muito elegante. E essa combinação realmente ficou incrível. Você pode usar sem o blazer, com o blazer. Aqui eu fiz realmente uma combinação bem ambiente de trabalho e que trouxe esse visual muito chique e elegante. E essa mesma saia também fica uma combinação perfeita com azul marinho. Gente, marrom, esse tom de mousse de chocolate fica perfeito você usar com azul marinho. E é o que eu fiz nessa combinação com essa camisa, que ela tá muito sofisticada, feminina, que ela é totalmente transparente, tem um detalhe de bordado na frente, com uma gola mais elevada, azul marinho, que tá maravilhosa, com essa saia, o cinto, o sapato nude. Olha como fez um efeito, uma combinação chique demais, elegante e sofisticada. E para dar um equilíbrio aqui, eu resolvi colocar a bolsa off-white, que são três cores perfeitas, azul marinho, marrom e off-white, não tem erro. É aquela combinação muito chique, a paleta de cor que você precisa incluir nas suas combinações. Marrom, aquele mocha mousse com azul marinho, é uma combinação muito chique. E por falar em marrom muito chique, é claro que fica perfeito você usar aquele look totalmente off-white com detalhes em marrom. Então olha só essa combinação. A minha calça de alfaiataria, aquela com listras bem fininhas, agora eu tô usando com a minha camisa, que eu também usei em outro look aqui, que ela é esse tom de champanhe. Ela é uma camisa off-white, mas dessa vez eu tô usando ela fechada até o botãozinho aqui, o último, muito próximo ao pescoço. Vou deixar ela mais fechada e vou jogar aqui esse blazer em linho, que ele tá nessa cor areia e que fica perfeito. Você tá vendo, né? O look totalmente off-white, tons claros, são tons nobres, deixa elegante, sofisticado, aquela mulher super feminina e elegante. E por isso eu resolvi colocar as extremidades, que é o sapato, a bolsa e o óculos marrom, para valorizar nessa combinação muito elegante. Pode apostar no off-white com tons de marrom, que vai sempre deixar o seu visual sofisticado, feminino e elegante. E tem uma combinação que eu amo demais fazer, que é uma base totalmente em mocha mousse, ou seja, aquele tom de nude que fica maravilhoso, e eu amo usar essa combinação aqui. Eu coloquei essa minha blusa regata, que ela tem esse tom de mocha mousse, com essa calça que também tem o tom também de nude, mocha mousse, ou seja, é a base, né? A calça e a blusa bem básica, mas na cor mocha mousse, essa cor de nude. E aqui eu posso acrescentar um blazer em uma cor que vai ficar perfeita com esse marrom chocolate,
que é o amarelo, que pode ser o azul marinho, que pode ser o marsala, que eu já usei essa mesma combinação com blazer marsala, mas aqui eu tô mostrando o amarelo. E fica, gente, olha que combinação mais chique. Esse marrom em tom de mocha mousse, esse nude, com esse blazer amarelo é uma combinação perfeita, ou seja, aposte nessa combinação porque ela realmente enriquece demais na sua imagem e faz a paleta de cor perfeita para você transmitir elegância. E coloquei o sapato e a bolsa off-white, de novo as três cores, né? O mocha mousse, amarelo e off-white fica perfeito na sua paleta de cores. E não deixe de acrescentar o cinza na sua paleta de cores elegantes, porque ele é perfeito para fazer muitas combinações. Eu já quero mostrar mais um look em cinza, que aqui eu fiz com essa saia midi em jeans, que ela tem esse tom de cinza, e coloquei a minha camisa, que ela também é uma camisa, gente, com um tom de cinza bem clarinho, um tom pastel. Parece até um off-white, mas é um cinza bem clarinho, e ela tem essa gola mais elevada. Aliás, essa camisa é da Anne Frank, maravilhosa, que tem outras cores. É uma camisa alongada, perfeita, ela esconde os botões aqui na parte da frente e a gola fica perfeita. Aposte nessa camisa e o preço é maravilhoso. Vou deixar o link aqui pra vocês. E coloquei com tons de marrom, cinza e marrom, gente, fica maravilhoso. Que foi o que eu fiz, o cinto marrom com esse meu sapato com detalhes em marrom e a minha bolsa e o óculos também. Então ficou uma combinação elegante, moderna, leve e ao mesmo tempo muito sofisticada. Então aposte no cinza com marrom que fica perfeito. E a outra combinação para sua paleta de cores elegante com o cinza é você apostar, é claro, no cinza com o rosa. E eu tenho esse blazer rosa, que é um tom mais clarinho, é um rosa, quase um tom pastel, ele não é tão vibrante, e esse conjunto que eu também tenho de calça com o colete em cinza, o colete inclusive com os botões forrados, que fica maravilhoso, totalmente cinza, e joguei esse blazer na cor rosa, e olha que combinação perfeita para você também reproduzir. Essa é uma paleta de cor que transmite elegância e feminilidade, e você ainda fica maravilhosa com essa combinação incrível que raramente as pessoas apostam. Então pode apostar nessa paleta maravilhosa de cinza com rosa. E por falar em tom pastel, tem uma combinação que fica linda também, que é você usar esse tom de areia, que é o caso da minha calça, em linho, esse tom de areia, um tom de off-white, é claro, com azul, esse tom pastel. E foi a combinação que eu fiz. Aliás, essas três cores, que é o terracota, esse azul mais clarinho e o tom de areia na minha calça, fica perfeito. Eu usei essa blusa, que ela tem esse tom pastel de azul super bonita, com essa calça em linho, e coloquei aqui o sapato e a bolsa em tom de camel, que faz a combinação perfeita e harmoniosa para manter na sua paleta de cores elegante. Essa é uma combinação que de fato transmite feminilidade e muita elegância, além da sofisticação, é claro. Esses foram os 18 looks para você se inspirar no dia a dia, no ambiente de trabalho, mas mais do que isso, é para você olhar para o seu guarda-roupa e ver qual dessas cores você já tem para fazer a combinação que vai transmitir a paleta perfeita de combinação elegante, sofisticada e leve para o seu look, para o seu dia a dia, para você aproveitar e fazer aquela imagem de uma mulher muito elegante e sofisticada. Aposte nessas cores e eu já quero saber qual look você mais amou aqui. Dessas 18 combinações, já vai fazendo prints, já se inspira. Quando você fizer combinações como essa, me marca, vai lá no Instagram e me marca, @MicheleCastroSP, que eu amo saber que vocês buscam inspirações por aqui. Então já faz print e coloque em prática, porque são peças básicas. Apenas você pode fazer combinações, é claro. E eu também tenho uma mensagem muito especial para encerrar esse vídeo, uma mensagem direto para o seu coração de algo que Deus está falando com você. E essa mensagem tocou muito para mim, que ela está lá em Salmos 32, no versículo 8 e 9. Está escrito assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Quando eu li esse versículo, Deus falou muito ao meu coração, né? O Espírito Santo falou muito ao meu coração sobre dois versículos aqui. O primeiro, quando ele fala: eu o instruirei, eu o ensinarei, eu o aconselharei e cuidarei de você.
Quando você caminha com Deus, quando você ora, quando você entrega tudo a Ele, quando você para de ser independente, fazendo tudo como você acha que tem que ser, quando você entrega nas mãos dele, Ele faz tudo isso. Essa é uma promessa de Deus para você. A promessa é: eu o instruirei, eu ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei. E aqui também nos lembra muito um versículo que está lá em Isaías 9:6, que fala sobre ele ser o nosso melhor conselheiro. Ele é o melhor conselheiro. Não existe melhor conselheiro do que Deus na sua vida. E aqui existe uma promessa: eu o aconselharei e cuidarei de você. Não importa a dor que você esteja vivendo, a dificuldade, a crise que você está passando, a provisão que você precisa, existe uma promessa de cuidado de Deus para a sua vida. Já vá dando glória a Deus e amém para isso que eu estou dizendo, porque é Ele falando. Existe uma promessa para você. Ele vai instruir, Ele vai cuidar, Ele vai direcionar, Ele vai indicar o caminho, mas você precisa entregar. Você tem que parar de ser independente e ser dependente de Deus. Pare de agir com a força do seu braço. E o que é melhor, no versículo 9, não sejam, olha o que ele está dizendo, e gente, isso é muito sério, não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Sabe o que significa isso? Essa é uma palavra para o seu coração, para dizer para você: não deixe, não seja inconsequente de fazer tudo do seu jeito, sem orar, sem pedir para o seu melhor conselheiro o que você deve fazer, porque quando você age sozinho, você não sabe o que está fazendo, você está agindo da pior forma. E sabe como que Deus corrige o caminho errado que você está tomando? Às vezes é da pior forma. É com uma dor, é com castigo, é com uma doença. Sabe quando você está agindo de qualquer forma aí na sua vida, fazendo de qualquer forma, não tem tempo para nada, só levanta, vai e faz. Você não cuida de você, não cuida da sua casa, não cuida do seu casamento, não cuida da sua saúde. E de uma hora para outra, você recebe um diagnóstico. De uma hora para outra, tudo desmorona na sua vida profissional. De uma hora para outra, acontece um acidente, acontece algo. Está repreendido em nome de Jesus. Mas, gente, isso é realidade. O que essa palavra está dizendo é: cuidado para você não ser tratado como cavalo e burro, que ele não sabe, ele não tem entendimento, então ele só vai. E como que ele vai parar? É só no castigo, é só na dor. É quando tem freios e rédeas, ou seja, é cutucando, é machucando, é parando, é fazendo um movimento muito brusco. Só assim o cavalo e o burro conseguem parar, porque ele não tem entendimento. Ele não sabe o que ele está fazendo. E é isso que Deus está falando para você. Quando você não tem entendimento daquilo que você faz na sua vida, não seja como um cavalo e o burro. Porque tudo que Deus não quer é frear você da pior forma. Mas se Ele tiver que fazer, Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque Ele é pai. E todo pai de verdade que ama o seu filho, Ele coloca de castigo quando precisa. Ele chama atenção quando precisa. Ele repreende quando precisa. Ele disciplina quando precisa. Sabe por quê? Porque Ele ama aquele filho. E Deus faz a mesma coisa comigo e com você. Então não espere chegar a esse ponto de Deus barrar você da pior forma, porque você não está conseguindo enxergar os sinais que Ele está entregando para você. Entregue tudo nas mãos dele, porque Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele vai instruir, vai cuidar, vai direcionar e vai estar sempre com você. Mas você precisa entregar tudo nas mãos dele, para não ser freado da pior forma. Amém? Tome posse dessa palavra, é Deus falando com você no seu coração e Ele tem planos maravilhosos para a sua vida. Glória a Deus! Espero que você tenha gostado dessa mensagem, espero que você tenha amado os looks que eu trouxe aqui. Já comenta, curte esse vídeo, se inscreve no canal, deixa muito a sua mensagem do que você quer ver aqui no canal, que eu vou transmitir tudo em forma de conteúdo. Espero que você tenha gostado, um beijo no seu coração, fiquem com Deus e até mais!